Bom dia. Como fazemos todos os domingos, nós temos aquele nosso bate-papo pela manhã. Hoje, todo o Brasil é em quarentena, mas eu não posso ficar sem dizer alguma coisa para todos vocês. Toda essa situação do Covid-19 ou coronavírus que está assustando e desesperando todo mundo, né, está trazendo uma das chaves mais importantes que enfraquece a nossa imunidade, o medo. E o medo tem sido a grande arma que as religiões pregam, exatamente para algemar o indivíduo à vida nabalesca que as pessoas que se intitulam líderes usam para ganhar seu dinheiro, etc, 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 etc. Se nós fôssemos falar de história religiosa, nós íamos demorar muito e teríamos que fazer vários vídeos. Mas eu gostaria muito de hoje falar do novo tempo, ou a dispensação da graça. Graça. E não o sem graça, que nós chamamos de desgraça. Desgraça é sem graça. O que o Evangelho, na verdade, trouxe para nós? Então, nós teríamos que brigar um pouco e discutirmos lei versus graça. Eu queria chamar vocês para alguns textos. Eu tenho até aqui minha Bíblia e eu vou usá-la para que alguém não venha dizer que a gente está falando sem conhecimento. Romanos, né? 10, versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4, citando outra vez. Há uma coisa em João Batista que eu gosto muito, que ele fala assim: importa que ele cresça que eu diminua. Mas como? João Batista é o último profeta. E diz o texto bíblico que entre os nascidos de homens, ninguém foi menor do que ele. Mas João Batista diz o seguinte: importa que a graça cresça e que as regras da lei diminuam. E como eu li, 10:4, o fim da lei é Cristo. Mas tem outros textos aqui, eu até marquei, para que a gente não demore muito, que é Romanos, Hebreus 7. Ele também nos dá um esclarecimento muito importante, né? Porque a lei, ela foi regida, ela foi organizada, né? Primeiro que o legislador foi Moisés. E Moisés pertencia à tribo de Levi. Os levitas tinham 3 famílias: coatitas, meraritas e gersonitas.
e o sumo sacerdócio só vinha de uma família levita, que eram os coatitas. Então, Arão, irmão de Moisés, levita da família coatita. Mas quando a graça vem em Jesus Cristo, Hebreus 7 nos dá essa informação. Eu até botei aqui, Hebreus 7, 11 até o 14. Abre aspas. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, aí eles abrem um parênteses, porque sobre ele o povo recebeu a lei levítica, sob os levitas o povo hebreu recebeu a lei, que necessidade havia algo de que outro sacerdócio se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, o sacerdócio levítico não seria eterno. Outro se levantaria da ordem de Melquisedeque. E não fosse chamado segundo a ordem de Arão? É uma pergunta. No 12, porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Ué, se sairmos da ordem da lei levita e entramos na Melquisedeque, e Jesus é chamado de sacerdote de Melquisedeque, então a lei ela é mudada. Há uma obediência hoje muito grande à lei levita, ou à lei dos levíticos. Sem dúvida nenhuma que nós vamos ter que assumir todas as pragas, todos os problemas. Guerras, rumores de guerras. Como é explícito em Daniel, é explícito em 21 de Lucas, é explícito em 24 de Mateus, é explícito em Apocalipse. Há um texto que diz, maldito tudo aquilo que está debaixo da lei. O que acontece aí, o que está acontecendo agora com o mundo todo, isso tem um nome, desobediência. Por quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não estou dizendo que seja maldição. Não, não, não. Isso é uma escolha dos povos. Isso é a escolha que cada um faz da interpretação do Deus que vocês querem seguir. 13. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, do qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá e não de Levi, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Eu acho que eu não preciso explicar mais. Está bem claro. Mas eu queria também chegar ou voltar a Romanos, que Romanos está antes, logo após Atos dos Apóstolos, 9, 27, né? Ao 33. Também, e eu queria chamar a atenção, antes de ler esse versículo, que Paulo, ele fala muito de Isaías.
que é um profeta messiânico. E como todos que me conhecem há anos, vivem comigo, né? A nossa fé, ela tem base em apóstolos e profetas. Por isso eu falo muito que nós temos 3 escolas. A escola dos profetas, a escola do mestre e a escola dos apóstolos. E Paulo, porque a gente tem tempo, né? Tem que usar o tempo que a gente tem. Também Isaías clamava acerca de Israel. 2 pontos. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só serão salvos os remanescentes. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. 29. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. A gente não pode... esse texto fala 2 coisas importantes. Feitos como Sodoma e semelhantes como Gomorra. Isso temos que trabalhar bastante para entendermos esse texto. E podemos ir para o 33. Como está escrito, 2 pontos. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela não será confundido. Bem, o que está havendo com o mundo? A gente dá muita importância hoje. Mas isso que está passando hoje vai no passado, isso vai acabar, isso vai parar. Outras coisas virão. Por isso, em Atos está escrito que precisamos ir pregar para Jerusalém, Samaria, etc., até os confins da terra. Pregar o quê? O cristianismo mesclado com a lei não combina. E eu não falo só a lei decálogo da Torá. Eu falo até nas leis que as religiões arranjaram. Eu chamo lei, mas na verdade são políticas. Para que templos e mais templos sejam construídos, para que os senhores, eu posso chamar de feudais, embora o nome fantasia seja templo, tenham seus palácios. E os seus membros, aqueles que pagam a peso de dificuldades. A licença de pertencer, o clã, que tem vários nomes, que eu não preciso dizer aqui. Podemos ir para Hebreus 10, que é muito bom texto também, que vai nos ajudar. Hebreus 10, 19 ao 22, que nos traz a seguinte informação. Hebreus 9, Hebreus 10, 19 e 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue
de Jesus. Olha o 20. Pelo novo e vivo, olha essa palavra, novo e vivo. Porque o velho está morto. O que está morto? O velho caminho. Mas que as religiões, a todo custo, tentam levantar. E quando se levanta o que é morto, pestilências, uma série de coisas vão vir. Não tenham vocês dúvida. Então eu não posso culpar a Deus e nem a demônio. Eu culpo tua crença negativa ou positiva. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Carne. Corpo dele. Que tem muito valor. Eu sempre digo aos meus irmãos que estão sempre comigo, que damos muita importância a toda a vida de Cristo, o anticruz, que é importantíssima, mas não damos valor nenhum após morte, após ressurreição. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Engraçado, né? A nossa alma, ela tem 3 divisões: mente, vontade e emoção. O nosso espírito também tem 3 divisões: comunhão, intuição e consciência. E o 22, do 10 de Hebreus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza. Isso me remonta, me leva a Hebreus 11, que fé é firme fundamento. Firme, base, certeza. Inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado, e o coração tem 4 divisões. As 3 da alma, mente, vontade e emoção, e uma do espírito, que é a consciência. Tendo o coração purificado da má consciência. Engraçado, né? O que é má consciência? Eu disse agora há pouco que o coração tem as 4 divisões: mente, vontade, emoção e consciência. Se a minha mente não é crística, como diz Paulo, e vós tendes a mente de Cristo, a minha vontade e a minha emoção, ela está à deriva. É um barco sem remo. Está perdido sem bússola. Está sem norte. Aí estamos sujeitos a tudo. Aí as condenações virão, porque não estamos em Cristo Jesus. Nós estamos no morto caminho, lido aqui acima. E o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Eu lamento muito, né, que as religiões estejam hoje levando álcool em gel para as suas reuniões, que estão sendo proibidas de existirem, ou que nos seus edifícios cantem. Lógico que eu amo este hino, porque ele vive, posso crer no amanhã.
Até porque ele foi ontem, ele é hoje, ele é eternamente. A religião não me tira o medo. A religião me acovarda. E Paulo diz a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de servidão. Aliás, está escrito que eu não vos chamo mais de filhos e nem de servos, mas de amigo, porque aos amigos foi revelado as coisas de meu Pai. A gente lamenta profundamente a ignorância. O nosso presidente Jair Bolsonaro, ele usa João 8. Conhecereis a verdade vos libertará. E isto é verdadeiro. Não há verdade maquiada de mentira, ou a mentira maquiada de verdade. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 8, de 1 a 4, né? Vamos ver o que Romanos 8, de 1 a 4, nos diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito com letra minúscula. Se a gente fosse trabalhar esse texto, nós teríamos que pegar segundo a carne, as obras da carne, que é Gálatas 5. Se fôssemos trabalhar segundo o Espírito, também Gálatas 5, que fala sobre o fruto do Espírito. Portanto, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, engraçado, me livrou da lei do pecado. Pecar é errar, meu amigo. E o salário do pecado é a morte. Não somente física, porque Jesus disse para que eu não me preocupasse com quem fizesse mal ao meu físico, ou qualquer peste que fizesse mal ao meu físico, mas quem pudesse fazer mal à minha alma. Então, cuidado com o que você ouve via internet, lhe colocando medo, lhe colocando angústia. Por isso que aos meus 77 anos, eu estou confinado em minha casa, porque eu posso ser preso lá fora. Porque o povo está assustado. Agora mesmo eu estava vendo um vídeo que fizeram uma oferta em um shopping em Pernambuco de colocar tudo que havia no shopping a preço de custo, e o shopping estava lotado, ou está lotado. O povo não conhece Deus, conhece a religião. Terceiro, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado. Porquanto o que era impossível à lei, visto como enferma ela estava pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado, semelhança de carne de pecado. E pelo pecado, condenou o pecado na carne. Para quê? Aí vem Paulo, para que a justiça da lei, não é a lei, a justiça da lei. Busque o meu reino e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne,
mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Claro que em muitas versões está escrito com letra minúscula e letra maiúscula, e aqui é minúscula. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, olha só, de Deus, e não o decálogo. Nem em verdade o pode ser. Eu estou tendo esses textos porque é preciso acordar o povo. Portanto, os que estão na carne não agradam a Deus. Eu queria ainda continuar com Romanos, ainda 8. Vamos dar uma olhada no versículo 10. E se Cristo está em vós, a primeira coisa que acontece, o corpo está morto. Como morto? Morto para as coisas da carne. Ou voltando a Gálatas, as obras da carne. Elas existem. E tem que existir. Eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso beber. Mas eu não faço disso os meus ídolos. Feitiçaria, fornicação. Eu preciso que haja procriação, que o homem case, tenha filhos e tal, mas que eu não tenha isso como ídolo. Porque quando o sexo é ídolo, eu não fico com uma só pessoa, eu fico com uma, duas, três, eu sou infiel, eu trago uma série de problemas, inclusive feitiçaria, idolatria, porque eu vou idolatrar mulher, eu vou idolatrar filhos, eu vou idolatrar amantes, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará vossos corpos mortais. Engraçado, fala em morte, mas podem vivificar corpo mortal. Por quem? Pelo Espírito que em vós habita. Esse foi o 11. Vamos partir para o versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Repetir. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito, letra minúsculo, em adoção de filho, pelo qual clama, Abba, Pai. 16. O mesmo Espírito de Deus, letra maiúscula, testifica com o nosso espírito minúsculo que somos filhos de Deus. E o 17. E se nós somos filhos, somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para também com ele sejamos glorificados. Para terminar esse papinho nosso hoje de manhã, eu queria partir para outros textos com vocês. Que diferença há entre lei e graça? Vamos dar um pulinho novamente em Hebreus. Vamos para Hebreus 9, né? A gente já vai terminar já. 9. Eu estou folheando aqui para vocês não estarem aí, Israel está fazendo coisa da cabeça dele. Não, eu estou lendo os textos. Hebreus 9. 1.
Ora, vírgula, também o primeiro, o decálogo, a lei mosaica, tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. E que levava nas costas esse santuário, enquanto em 2 anos de acerto o povo judeu andou, era os levitas gersonitas e meraritas, mas não eram os coatitas. Versículo 2, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o cordeiro e a mesa, e os pães da proposição, ao que chamam santuário. Vamos para o 15, versículo 15. E por isto é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Esse é o 15. 16. Já lemos. 24 do mesmo capítulo 9 de Hebreus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para que agora comparecer por nós perante a face de Deus. 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Esse texto aqui é emblemático, mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas vamos para Hebreus 10. 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecia a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Isso é 1. Versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez só. Mas o versículo 9, abre aspas, então disse, 2 pontos, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro tratado. Para estabelecer o segundo. Tira o primeiro tabernáculo para estabelecer o segundo, Jesus Cristo. E, versículo 18, do 10 de Hebreus. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e a escreverei
em seus entendimentos. Aliás, esse texto você pode encontrá-lo também em Jeremias 31, 33, 34, enquanto em Hebreus 8, 10 a 12. Lá na escola dos profetas Jeremias, fala esse mesmo texto. Meus amigos, aqui mais de pertinho com você. Covid-19, coronavírus, não é nada apocalíptico. Porque aí teríamos que falar de terremotos, maremotos, de tsunamis, o vírus da vaca louca, suína, né? Aves. Agora mesmo estamos na estação de vacinar os velhos. Sem falar nas guerras, Hitler, a morte de todos os judeus no exército, no deserto. É desgraça em cima de desgraças. Mas, se você parar um pouco e começar a indagar, a apertar os seus líderes religiosos sobre essas verdades que a gente tem tratado, e eu não ganho um tostão, eu não ganho nada, eu trabalho. Eu sou um ancião que trabalha. Eu tomo conta de várias empresas como coach. Porque de graça recebi, de graça dou. Eu queria chamar você para que, em vez de que você cante, que você externe a sua fé, mas que você acredite antes. Que você olhe a nuvem de testemunha que está aí, aberta. Que você não examine a Escritura segundo os olhos de um... Aliás, eu queria até usar uma palavra de Jesus que ele disse: vocês examinam as Escrituras achando ter nela vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Como diz Hebreus, pela idade que vocês estão na igreja como religiosos, já poderiam ser mestres, mas ainda estão sendo tratados com leitinho, porque são meninos na fé. Quer ficar livre de tudo isto? Se imune, arranca o teu medo. Mas você precisa rever a tua religiosidade, desculpa. Um beijão e um abraço a todos.